Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Relações do Trabalho da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, José Felipe Pereira. Na pauta, situação atual da Funasa, reestruturação da entidade e negociação com o governo federal. José Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado à direção do Sindicep Maranhão. Gratidão a vocês pela essa acolhida nessa cidade maravilhosa que respira cultura, que respira política, que tem seus saberes populares, principalmente nessa época rica de manifestação. É o ano todo, mas essa época tem um destaque, tem um gostinho especial. É um imenso prazer estar aqui para contribuir com esse debate. Que bom. Felipe, desde o golpe de 2016, os órgãos públicos federais foram sistematicamente sucateados para que o processo de privatização pudesse avançar. E com a Funasa não foi diferente. A situação foi tão grave que inclusive quase foi extinta e com muita luta dos sindicatos de base e a Condicef conseguiram evitar esse desastre. Como está a situação da Funasa nesse momento? Verdade, caro Ricardo. O desmonte, o distrato com a questão pública atingiu a Funasa, é um órgão estratégico que sempre teve na mão da centro-direita, da direita na gestão a nível nacional, e foi feito muita coisa errada com a Funasa. Parando obras, financiando obras que não era da capacidade da Funasa executar, empenhando obras que ela não tinha capacidade de acompanhar essas obras, né, grandes obras, que seria com outro perfil, não com o perfil da Funasa, contratos vultosos, milionários, com recurso público. E tudo isso elevou um equívoco do novo governo, no dia 2 de janeiro, editar a medida provisória que extinguiu a Funasa. E aí o Sindicep Maranhão, a Confederação e sindicatos de base em todo o país foram disputar essa medida provisória, conseguindo sair vitorioso quando essa medida provisória não foi aprovada. Agora foi um debate longo, um debate que custou muito aos sindicatos, que custou muito aos trabalhadores, principalmente da Funasa, que hoje ainda, em sua maioria, não retornaram ainda ao órgão, foram espalhados basicamente para o Ministério da Cidade, para o Ministério da Saúde, para o MGI. E aí a gente está nessa construção desse debate, recuperando o papel central da Funasa, recuperando tudo aquilo que foi perdido ao longo dos últimos 6 anos e mais recentemente, nesses 18 meses, tentando reconstruir essa entidade pública de relevância à sociedade brasileira. Porque o que aconteceu nesses últimos anos, na realidade, foi que o governo acabou transformando a Funasa numa agência de assinatura de convênio só, né? O trabalho realmente feito pela Funasa acabou não sendo feito, inclusive por falta de servidores. Não tem concurso, não tem nada, sucatearam ao ponto que, infelizmente, criaram esse cenário, exatamente para justificar agora essa medida provisória que eles queriam com privatização. A Funasa, cerca de 10 anos atrás, tinha 25 mil trabalhadores. O governo atual recebeu com 1.500. Desses 1.500, ele, como eu falei anteriormente, ele distribuiu basicamente em 3 ministérios. E o papel da Funasa ficou no vazio. O Ministério da Cidade tem outro perfil, não um perfil de atender essas populações mais carentes do interior do Brasil, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Felipe, é isso mesmo, é isso que eu queria que tu falasse para a gente que a gente entendesse, para que a população entenda a gravidade da situação,
Diz para a gente aí exatamente qual é a importância da FUNASA para essa população. O investimento público, a FUNASA recebe recurso através do Tesouro Nacional, recebe através do conjunto do orçamento público. Hoje quase não existe nenhum convênio de aporte internacional para a FUNASA, é essencialmente do orçamento público brasileiro. O governo do presidente Lula, ele vem com a máxima que ele diz que é incluir o pobre dentro do orçamento brasileiro. O que aconteceu no passado foi desvirtuar o papel da FUNASA, a exemplo do que fizeram com a Sudene, que pega todo o recurso que era para o Nordeste e joga para um único setor. Neste momento, pós-medida provisória, pós a vitória dos sindicatos, da confederação, dos trabalhadores, da sociedade em barrar essa medida provisória, a gente tem um grande desafio que é reconstruir a FUNASA. É que ela volte para o seu papel central de atender as comunidades, como outrora as cidades com menos de 50 mil habitantes, as cidades que têm dificuldade de fazer um projeto e apresentar esse projeto em vários ministérios para receber recurso. A FUNASA ela caminha para executar essas obras. Nenhuma empresa transnacional vai querer, num município pequeno, numa comunidade perdida nos confins do Brasil, e fazer uma obra de saneamento lá, fazer melhoria habitacional, fazer melhoria da qualidade da água, levar água potável para essa população. A FUNASA tem um papel essencial que é, além de realizar, acompanhar, fiscalizar essas obras, conveniar essas obras, ela também, através da sua área ambiental, verificar a questão da qualidade da água, a água que está sendo servida, como tratar essa água. Exemplos de hoje mesmo, que ela está em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul, levando pequenas usinas de tratamento de água potável para a população, e como também fiscalizando a água como um todo. Esse tem que ser o papel essencial da FUNASA. Tem que levar isto. Agora, para isso, a gente tem que vencer um grande debate dentro do Congresso Nacional, dentro da sociedade, dentro do próprio governo. E me diz uma coisa, ela, por exemplo, onde não tem água potável, ela perfura poços também? Principalmente no semiárido brasileiro, que existe muita água no subsolo, águas profundas. A FUNASA ela tem perfuratriz, quando ela não tem, ela faz convênio e faz esses poços atendendo a população do semiárido, atendendo comunidades indígenas, quilombola, que tem água de superfície, mas não tem água de qualidade. Vai buscar essa água no subsolo, trata essa água, distribui através de rede dessas que a gente tem nas nossas cidades, mas infelizmente esse benefício não chegou ainda para a população rural. E a FUNASA ela tem essa meta de cobrir o território brasileiro, atendendo principalmente as comunidades mais distantes, que têm menos apoio do poder público. Vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário de Relações do Trabalho da Condicef, José Felipe Pereira. Felipe, o governo do presidente Lula tem demonstrado até uma certa sensibilidade em relação às pautas dos servidores. E em relação a esse tema, depois de toda essa mobilização, como é que o governo tem se posicionado? Hoje, o principal atividade das entidades sindicais, do Sindicep Maranhão, da Condicef, é fazer com que os 1.500 trabalhadores que estavam à disposição do órgão, lotado no órgão, antes da medida provisória que extinguiu, retorne. Retornou aproximadamente 600 trabalhadores, mas ainda se faz necessário
à volta dos quase 1.000 trabalhadores que ainda se encontram no Ministério da Saúde, Ministério de Gestão, Inovação e Serviço Público e Ministério das Cidades, para recompor esse quadro, como também é bem verdade que se precisa fazer concurso público para qualificar, e essa cultura do que fazia a FUNASA, do que faz a FUNASA, ela ser repassada para as novas gerações. Temos que focar também na questão do concurso público. Tem um concurso que está sendo feito para todos os órgãos públicos. A FUNASA não está contemplada nesse concurso. É uma pena, mas a gente, enquanto movimento sindical, vamos insistir em recompor a força de trabalho da FUNASA. Porque sem a força de trabalho, sem esses saberes, e saberes muito específicos, de lidar com questões problemáticas da sociedade brasileira, na zona rural do Brasil, nos pequenos municípios, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, precisa de muitos saberes, de muito acúmulo, de muita ciência para que a gente leve o bem-estar, a qualidade de vida para essas populações. E a FUNASA tem um papel super importante na execução, nos projetos, no desenvolvimento dessas obras, na manutenção dessas obras, porque não é só construir um sistema de abastecimento de água, construir um sistema de saneamento, é preciso ter manutenção, verificar o destino correto, tanto da água como do, propriamente dito, do esgoto, para não contaminar o meio ambiente e não ter desperdício dessa água. Agora, Felipe, a extinção, né, os sindicatos conseguiram revogar, mas o desmonte já estava feito, né? Como é que efetivamente está sendo feito o planejamento dessa reestruturação? O movimento sindical, aliado ao técnicos comprometido da FUNASA, construiu vários dossiês, construiu vários documentos técnico, temático, e isso a gente entregou à Presidência da República, entregamos ao ministro da Secretaria da Presidência da República, protocolamos em vários ministérios afins, inclusive na Casa Civil, que foi responsável pelo envio da medida provisória ao Congresso Nacional que extinguia. Entregamos dentro do Parlamento, os sindicatos investiram recurso fortemente para mandar seus dirigentes, mandar os trabalhadores da FUNASA fazer força-tarefa no Congresso. Fizemos audiência pública dentro do Congresso Nacional, trazendo prefeitos importantes que reconhecem o papel da FUNASA para suas populações, com sistema de abastecimento, com sistema de esgotamento sanitário. Construímos esse rico debate. Fizemos também nossos seminários internos para construir melhores propostas. É um processo em construção. A gente tem todo esse arcabouço, tem todo o que se fazer com a FUNASA para ela continue prestando serviço de qualidade à população brasileira. Secretário, a Confederação está participando de várias mesas específicas, né, dos servidores públicos para negociação. Esse tema está incluído em alguma delas? Tem uma mesa específica da FUNASA, né? A gente teve várias vezes com o presidente da FUNASA, estamos pautando ela tanto na mesa do SUS, na mesa do Ministério da Saúde e a mesa específica da FUNASA, né? Que é recompor a força de trabalho, recompor a questão salarial, que é também muito importante, e também tratar da questão temática de como direcionar a FUNASA nesse momento. Existe uma centralização dos recursos que são da ordem de 1 bilhão, quase 3 bilhões de reais. Existe das emendas parlamentares, a gente tem tratado e da descentralização de recursos, porque para que a FUNASA continuasse funcionando, os sindicatos que financiaram através de água, material de limpeza, em alguns cantos de segurança, porque teve durante esse processo os prédios que foram invadidos, a exemplo do Ceará. E tudo isso foi um papel do sindicato de não deixar que o pior acontecesse. Hoje a gente está correndo atrás do prejuízo,
para a volta de todos os trabalhadores da FUNASA que assim o queira, e como também a recomposição do orçamento da FUNASA e projeto para execução desse orçamento. Felipe, você participou essa semana de um seminário com os trabalhadores da FUNASA do Maranhão, promovido aqui pelo sindicato, pelo Sindicep. Você os ouviu sobre dúvidas e anseios. Como é que a Condicef pode tranquilizar esses trabalhadores? A gente vai recepcionar todas essas propostas de excelente qualidade, um bom debate sobre as questões da FUNASA, que não são diferentes só aqui no Maranhão, elas são idênticas do Rio Grande do Sul ao extremo norte do país, ao Acre, Rondônia, Amapá, enfim. O Amazonas é uma questão que ela está pertinente em todo o Brasil. As propostas daqui do Maranhão, ela vai servir e muito à Confederação, servir muito à sociedade brasileira para a gente estar recompondo, reestruturando, reconstruindo a FUNASA dentro desse novo cenário, com um papel de ambiental que ela tem nessa questão de acompanhar a qualidade da água através de seus laboratórios de água, através de seus técnicos dessa área que tanto apoia as ações do povo Yanomami no norte do país, como está apoiando nesse momento no Rio Grande do Sul, enfim, todo o Brasil. E também a questão do saneamento desses projetos, das emendas parlamentares para essas obras, é um papel fundamental. O seminário ele retrata um pouco de cada aspecto, não só da recomposição da força de trabalho, o retorno de todos os trabalhadores, como a adequação devida dentro do espaço FUNASA, a reestruturação das carreiras, a questão salarial, a questão da motivação, a questão da saúde do trabalhador, tudo isso foi abordado no seminário. Seminário extremamente rico, oportuno, com vários saberes, com várias experiências, que trata das questões no meio ambiente, as questões da macroengenharia, as questões das empresas transnacionais que celebram convênio com o governo, exemplo daqui do Maranhão, para saneamento. Isso é uma preocupação que os trabalhadores têm, porque essas empresas não se interessam em realmente executar obras, fazer obras, levar melhoria para essa população rural no interior do Brasil. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário de Relações do Trabalho da Condicef, José Felipe. Felipe, outro ponto que está no centro da luta dos servidores da FUNASA diz respeito à PEC 101, que trata de plano de saúde para os servidores que foram intoxicados pelo uso indiscriminado de inseticida, sem qualquer proteção. Como está o andamento dessa proposta? A gente conseguiu vencer essa proposta, passar dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ainda no governo anterior. Foi um esforço muito grande do sindicato, dos trabalhadores contaminados e daqueles outros que são solidários a essa causa, e precisava passar pela uma comissão especial. Essa comissão não foi criada, o presidente da Câmara, o deputado que todos conhecem, ele não deu margem para que essa comissão fosse criada. É prerrogativa da presidência da Câmara, que é uma comissão especial, que aí iria diretamente para o plenário, após passar por essa comissão, e finalmente os servidores teriam direito a um acompanhamento de sua saúde, porque muitos têm falecido, muitos têm adoecimento, comprovadamente. Os exames, quando são realizados, são exames caros que o trabalhador tem que custear, que oscila entre R$1.000 e R$5.000.
a cromatografia gasosa e tem comprovado a contaminação desse trabalhador, infelizmente. Todo dia a gente tem notícia de companheiros que perderam a vida para doenças que não são exclusivamente da categoria, mas atingem percentual mais elevado que a da sociedade, como a doença câncer, entre outras. E comprovadamente hoje, cientificamente, a gente tem provado a contaminação desses trabalhadores. Já existem várias ações que pedem indenização, mas é importante que a gente vença essa luta dentro do Congresso com essa PEC 101, que continua travada, porque é prerrogativa do presidente da Câmara de Deputados nomear o relator da comissão especial. Agora, Felipe, assim, a maioria, né, da população hoje talvez não se lembre realmente de como era o trabalho desses bravos guerreiros, né, e por que isso aconteceu. Explica pra gente como é que era feito esse trabalho deles, o que eles efetivamente tinham que fazer no campo. Eles aplicavam inseticidas nas residências, né, inseticidas que era letal à sua saúde e também à saúde da população. Isso teve em determinados momentos que essa tecnologia dos biocidas não estava tão desenvolvida, utilizando esses venenos que outrora foram arma de guerra, foram descobertos para fins bélicos, mas, por exemplo, o DDT para malária, BHC para chagas, que são inseticidas, biocidas que foram banidos no primeiro governo Lula do território brasileiro. Mas esses trabalhadores continuam contaminados, continuam indo a óbito, continuam com uma alta taxa de adoecimento. A mortalidade e a morbidade são altíssimas em relação à sociedade, fruto dessa exposição, porque eles tinham que cozinhar junto com esses venenos. Tudo isso era feito de uma maneira extremamente precária. O trabalhador era contratado com 18, 20 anos para morrer ali junto com esses biocidas. Sobrevivemos e hoje lutamos pela reparação através de uma assistência à saúde desses trabalhadores que comprovadamente estejam contaminados. E o governo, à época, impunha essa tarefa, né, aos trabalhadores, sem qualquer treinamento, sem nada. Isso começou no início dos anos 60, que era preciso combater a malária, principalmente no norte do país, no nordeste brasileiro. Durante a ditadura militar isso foi largamente utilizado, sem nenhum critério. Ninguém recebia um treinamento, ninguém recebia um equipamento de proteção individual desconhecido, EPI. As pessoas, os trabalhadores eram jogados à própria sorte. Tinha que pesar esses biocidas, esses venenos, esses inseticidas, sem nenhuma máscara, sem nenhuma luva de proteção. O único equipamento que se dava à época era um capacete para ele não bater com a cabeça nos tetos das moradias dos brasileiros no interior, que era casa relativamente muito baixa, né? Fora isso, não se recebia nada. Os equipamentos eram tudo sucateado, que tinha vindo de doação dos Estados Unidos nos anos 50 e persistiu a utilização desses equipamentos até os anos 90. Agora, você falou dos capacetes, eu até lembrei de uma coisa, acho que é engraçado, seria engraçado se não fosse trágico. Eles eram usados, inclusive, como medida como vasilha para medir o veneno, né? Era utilizado como um recipiente para medição de veneno e era utilizado também como prato. Como prato, isso? Lamentavelmente, se colocava 12 pessoas, até mais do que isso, em cima de uma caminhonete que não tinha como levar a cozinha, levar pretexto de cozinha. Basicamente a comida básica que era levada no interior do Nordeste, mais no semiárido. O fogão era 3 pedras com uma lata ali em cima cozinhando a ração, a comida do dia. Eu trabalhei embarcado dentro do Rio São Francisco e os baldes que preparavam a calda de veneno eram utilizados para conduzir água à noite para as ilhas do Rio São Francisco, que a gente dormia ao relento, nas casas de farinha abandonadas.
no Amazônia, na imensidão do Brasil, no Rio Grande do Sul, nos Pampas, era feito nessa natureza. Outras tropas andavam em cima de lombo de jumento, de cavalo, poucos veículos. Essa era a natureza que levou hoje cerca de 20 mil trabalhadores, está completamente contaminado, e também suas famílias, porque como não recebia EPI, só... A roupa era lavada também 12 metros junto com as outras? De brincar, que ele tinha que construir, mandar fazer essa roupa. E essa roupa vinha para casa a ser lavada, levando veneno para dentro da sua residência, para junto de seus pais, suas companheiras, seus filhos. Muitos tiveram, as esposas tiveram aborto, porque esses inseticidas também são abortivos. E é uma verdadeira tragédia, né? Foi um massacre feito com esses trabalhadores, né? E são dignos de reparação. Felipe, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. E eu queria que você deixasse para nosso público uma mensagem para esses servidores da FUNASA, o que eles podem esperar da Condicef e dos sindicatos. A Condicef, nos 3 governos popular no Brasil, ela conseguiu celebrar mais de 140 acordos de trabalhos. Conseguiu com que esses biocidas fossem eliminados do território brasileiro. Proibido a sua venda, proibido a sua comercialização, proibido a sua distribuição, proibido o armazenamento. Isso foi fruto da Confederação. E também os acordos salariais, como nesse momento a gente resgata, celebrando... Já tinham celebrado o acordo referente à FUNAI, e nesse momento a gente, para as maiores carreiras do serviço público, mais de 350 mil trabalhadores, do chamado Plano Geral do PGPE, do PST, Previdência, Saúde e Trabalho, dos correlatos, Ministério da Fazenda e mais 14 outros correlatos, a gente vem construindo esse acordo, inclusive com a participação aqui do Maranhão, que o maior número de trabalhadores da educação pertence à base do Sindicep Maranhão, aqui dentro do estado do Maranhão, que deve estar sendo celebrado neste dia de hoje. Obrigado por tua participação. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!